Hoje a gente vai falar sobre Better Call Saul, a série que é derivada de Breaking Bad, que eu amo de paixão. E eu queria saber um pouco mais sobre essa série Better Call Saul, que eu acho que é uma série que parece ser muito legal, empolgante, e eu infelizmente não vi ainda. E eu resolvi perguntar para meus dois amigos aqui se eu devo ou não devo assistir ela. O que vocês acham? Pode assistir. Acaba o vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right Ô, mancada! Eu te digo, não assistiu. Não! Isso não tá no roteiro! Não tem dúvida, mano. Não tem dúvida. Better Call Saul tem que assistir, mano. Tem que assistir, mano. Se você viu Breaking Bad, eu acho que é uma excelente forma de você continuar vendo, porque dá aquela sensação de que você tá meio órfão quando acaba a série. E aí quando você tem uma... Foi por isso que eu gostei, acho que dá uma continuação e você conhece mais a fundo alguns personagens. Sim. Então, se você viu, vale a pena. Se você não viu ainda, corre ver Breaking Bad, porque vai ter spoiler com certeza. E eu acho que a gente tem que começar com... Gui, você não viu, então a gente tem que te ajudar. Sim. Então vamos lá. Eu não quero spoiler dele. Então, não, tá bom. Porque você costuma dar spoilers pra mim. Entendeu? Você costuma soltar spoiler. Tá bom. Eu queria saber, assim, gente, vamos lá. Better Call Saul, ela se passa em que período? Ela se passa antes de Breaking Bad ou pós Breaking Bad? Vai ter, por exemplo, mostra o Jesse, mostra que ele tem mais espaço de Breaking Bad? São muitas dúvidas, gente. A melhor resposta, sem spoilers, é que se passa antes e talvez depois. Na verdade, a série mostra a trajetória do James McGill, que é o Jimmy, antes de se tornar Saul Goodman, que é o nome que ele usa como advogado no Breaking Bad. Conta a história dele se formando, ele fez uma faculdade por correspondência, acho que na Samoa Americana, um negócio assim. Sim. Então não tem muito Ele fez um EAD, tipo... Eu também. Isso aqui, correspondência. Exatamente, Que bizarro, cara. bem isso. Só que o que pega é que o cara é um pilantra, um trambiqueiro profissional. E eles mostram isso também, antes de ele se tornar advogado e tal, todos os trambiques que ele fazia, ele aplicava tipo uns golpes nas pessoas, ia nos bares, passava por outra pessoa, tipo, fazia uns truques, sabe, umas coisas assim, ganhava uma grana com isso, ou algum outro tipo de vantagem, e ele meio que aplica isso como advogado. Ele trabalha certinho como advogado, mas ele aplica o jeitinho dele pra poder sair ganhando, sabe? Então é legal isso. A pegada de Better Call Saul é a mesa de Breaking Bad, que você vai ver naquela... Não sei se essa palavra tá certa, aquela desumanização do Walter White, que ele é um ser que ele vai se tornando... É a mesma pegada ou não? Ela é mais... Better Call Saul se passa por volta de 2002, a história principal, mas assim como, de certo modo, um pouquinho, às vezes tem em Breaking Bad, mas de uma forma maior, ele tem muito flashback. Então, mesmo a história se passando em 2002, de Better Call Saul, ela vai muitas vezes pro passado e é nesses momentos onde você vê, por exemplo, isso que você acabou de falar, de quando ele era mais novo, que ele fazia uns negócios de pilantragem. Por que eu tô falando isso, Gui? Porque na história de Better Call Saul mesmo, a gente acompanha uma espécie de momento na vida do Sol, do Sol, onde ele tá querendo fazer as coisas certas. Onde ele quer seguir um caminho certo e virar de fato um advogado e tudo mais. Porque o período onde ele era um pilantrão, digamos assim, é um período antes da história. Ali é um cara que tá querendo virar realmente um advogado, que tá querendo buscar um caminho melhor. E eu acho que o principal semelhança com Breaking Bad, essa é a minha opinião, é que as duas têm uma temática em comum, que é a degeneração moral de um indivíduo que, por mais que quisesse fazer a coisa certa, algumas coisas que vêm de fora, sabe, coincide de ele ser forçado a tomar um caminho que não é tão certo. Assim. Então, só pra me entender, gente. A minha dúvida agora, nesse exato momento, peraí. Better Call Saul, pelo que vocês estão falando, é um cara que ele começa a fazer pilantragem antes de se profissionalizar. Sim. E mas depois... a história já começa com ele tentando seguir o rumo certo. Ele já é um advogado. Isso. São só flashbacks que mostram a trajetória dele. Aí vai mostrando a trajetória dele, aí no decorrer ele percebe que não tem saída e descamba pro lado, tipo, onde te vê no Breaking Bad. Exato. A gente começa Better Call Saul, primeira cena, pós Breaking Bad. E se você não assistiu Breaking Bad, vá assistir Breaking Bad. Você tá perdendo uma série incrível. Então a série toda é indo pra frente e indo pra trás. Mas eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar aqui, que Better Call Saul se sustenta como uma série própria. E se você nunca tivesse visto
Breaking Bad, a única coisa que você perderia são alguns personagens que também tem lá, como por exemplo o Tuco, tá ligado? Que aparece e tal. Então, por exemplo, então ia virar uma pergunta. Eu nunca assisti Breaking Bad. Sim. Por exemplo, às vezes a pessoa tá do outro lado aí, nunca viu Breaking Bad e pensou, pô, e aí? Sim. Posso assistir Better Call Saul? Vou me perder? Ou... Eu acho que vai perder o gostinho. Uma assim, ó, série de referências. A cerejinha no bolo, que é você começar a acrescentar as pontes que pontos e falar, caramba, então é por isso, sei lá o quê. Por exemplo, esqueci o nome dele. O Mike? Mike. A história principal de Better Call Saul é ele querendo ser advogado e ele tem um irmão que é um puta advogado incrível, e o irmão dele, ele adquiriu meio que uma doença que ele não pode estar perto de nada elétrico. Sim, o Chuck McGill. Chuck McGill, exatamente. Então, o que acontece? O Chuck McGill, ele é sócio de um puta escritório de advogado, mostra todo o lance do Sol querendo arrumar um espaço pra conseguir trabalhar nesse lugar, e ele não consegue, e posteriormente você entende que talvez tenha o irmão dele não acredita nele. Talvez o irmão dele não quer que ele trabalhe. Talvez o irmão dele não queira que ele se torne um advogado. Por quê? Porque ele teve um passado como trambiqueiro, como um monte de coisa, e isso... então isso meio que afastou o irmão dele. Falou, esse cara não é bom. Talvez ele enxerga o irmão dele como menor, assim, sabe? É uma relação complicada que eles têm. Desde pequeno o Jimmy tem esse espírito de ser trambiqueiro, ser espertinho e tal. Sim, e isso eu acho que nunca foi bem visto pelo Chuck. O pessoal que tá escrevendo Better Call Saul é o mesmo do Breaking Bad ou é outra galera? É o Vince Gilligan. É o mesmo então? É o mesmo. Mesma galera. É muito cedo pra que eu diga que Breaking Bad é inferior a Better Call Saul, e eu acho que a minha opinião é irrelevante. Porque no final das contas uma complementa a outra. Tá ligado? Exatamente, isso que eu ia falar, é uma extensão. Exatamente. Quando você tem e não é um caça-níquel, não é uma série feita nas coxas pra ganhar em cima de uma grande série. Gente, e pra fechar aqui, por que devo assistir Better Call Saul? Que complementa a experiência de Breaking Bad, cara. É uma continuação. Se você tem uma afinidade pelos personagens, por alguns personagens de Breaking Bad, no Better Call Saul eles são explorados, eles mostram um pouco mais das histórias deles. O Mike, que é o cara, acho que é o meu favorito, cara. O humor dele é muito bom, velho. Ele é muito bom. E eles mostram um pouco mais dele. Então isso é muito legal. Acho que também por esse motivo... até muito. Sim. Ele é um dos personagens principais, digamos assim, de Better Call Saul. Quer dizer pra você por que você deve assistir Better Call Saul é porque Breaking Bad, qualquer uma pessoa perguntar pra você, se alguém perguntar pra você, Breaking Bad é uma série imperdível? Você acha que eu deveria assistir? Eu falo que é imperdível, tem que assistir. Então, Better Call Saul é tipo... A primeira temporada é a 6ª temporada de Breaking Bad. Bom, gente, eu fiquei super convencido a assistir a série. Não sei quanto a vocês. Better Call Saul, pelo que eles me falaram, é a mesma pegada de Breaking Bad. Tem aquela coisa de, sabe, de você ver um personagem, aquela degradação dele. E pelo que você fala, tem até uns elementos que envolvem outros personagens. Ou seja, é uma continuação, praticamente. Eu tô convencido. Se você tá convencido, você vai assistir. Vou. Então nós nos comprometemos nessa parada a voltar aqui assim que nós terminar, porque eu também preciso terminar, tô na segunda, tá ligado? Quando a gente terminar o último episódio da 4ª temporada, nós três iremos fazer um review novo. Vamos voltar aqui e vamos falar do que a gente tá achando até aquele momento. Fechado. Fechou? Fechou. Fechado. Fechou, é isso aí. Então a gente se vê no próximo programa. É isso aí. Até aí, galera. Valeu!